fatorando mais de uma vez. Então vamos aos exemplos. O item A, eu vejo que é a diferença de 2 quadrados. Então vamos usar a fatoração da diferença de 2 quadrados. Calcula a raiz quadrada do primeiro, x elevado à quarta, sua raiz é x ao quadrado, né? Menos a raiz quadrada do segundo termo, que é igual a 4. Como aqui é a diferença de 2 quadrados, eu repito a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Agora vamos observar que no primeiro termo, novamente, eu tenho a diferença, tá certo, de 2 quadrados. Então, novamente eu faço outra fatoração. Então, raiz quadrada desse primeiro termo aqui, que fica x, repito o sinal, raiz quadrada desse segundo termo, que é igual a 2. Então, eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo com o sinal trocado e repito o último que eu não vou mexer, né? X ao quadrado mais 4. Então, está fatorado esse exemplo A. Vamos ao exemplo B. O exemplo B, eu posso colocar um termo, fatorar, colocando um termo em comum, né? Fazer a fatoração pelo termo em comum, que é o x. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Só que aqui dentro eu observo que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, o primeiro termo tem raiz, o terceiro termo também tem raiz quadrada, e o termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é quando a gente vai encontrar. Então aqui eu tenho x, raiz quadrada do primeiro termo, x, raiz quadrada do primeiro termo que está entre parênteses, certo? Repito o sinal do termo que está no centro e calculo a raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada igual a 2. Tudo isso ao quadrado. Então a gente observa aqui, 2 vezes x, 2x. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Portanto, a gente tem a fatoração completa do item B. Vamos ao item C. O item C, a gente tem que o termo em comum aqui é A e B. Eu tenho um AB aqui, tenho um AB aqui. Então, é o que eu vou colocar em evidência. AB, abro parênteses. Tirei o AB daqui, ficou só A ao cubo mais B ao cubo. Então, eu tenho aqui agora uma soma de 2 cubos. Então, a gente vai fazer a fatoração da soma de 2 cubos. Então, abro parênteses, coloco a raiz cúbica de A, que é o próprio A, mais a raiz cúbica de B ao cubo, que é o próprio B. Eu quis dizer aqui a raiz cúbica de A ao cubo, certo? O que acontece agora? Abro novamente outro parênteses, vou escrever primeiro termo ao quadrado, menos, né? Lembra que a gente tem que sempre colocar o sinal contrário que está aqui no meio, menos A vezes B, mais o segundo termo ao quadrado, B ao quadrado. Então assim é a fatoração do item C.